Estamos prontos? Podemos começar? Então, meu nome é Ricardo Luiz Cassiucho. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas que na minha adolescência passei a conviver com diversos criadores tradicionais. E dali eu fui extraindo um pouco da história do manga larga machador. Você teve, então, um movimento no estado de São Paulo que se iniciou, sim, oficialmente em 1928, com uma publicação de um estudo pelo um zootecnista. Ele publicou um estudo de contribuição para o estudo da criação do cavalo manga larga. E rapidamente ele obteve uma adesão de vários fazendeiros, principalmente da família Junqueira, que já criavam esse cavalo desde o tempo de Dom João VI. Uma comissão organizadora de 10 pessoas sentaram e decidiram fundar uma associação de criadores do cavalo manga larga. Então essa reunião aconteceu no dia 25 de setembro de 1934. A partir do estudo de 1928, formou-se a Associação de Criadores do Cavalo Manga Larga, com sede em São Paulo, e a reunião ocorreu no bairro da Água Branca. Eles criaram a associação para manter a unidade do rebanho, para dar oficialidade e documentação ao rebanho, que estava na mão dos fazendeiros, a maioria paulistas, e assim permitir que esse rebanho pudesse avançar com seus registros, evitando que raças estrangeiras, que garanhões estrangeiros, penetrassem nesta coletividade zootécnica. Essa é basicamente, oficialmente, a história de fundação da manga larga. Acontece, porém, que os criadores de mineiro, de manga larga mineiro, de Minas, não concordaram com certos itens que eles puseram no manga larga paulista. Não concordaram assim com o padrão da raça deles. E essas 3 coisas chamavam a atenção. Era o comprimento do cavalo, o manga larga paulista era muito comprido, muito alto e de uma marcha mais diagonal. E os criadores muitos criadores, um grupo de criadores, não concordaram com esse tipo de animal e não entraram de sócio. Essa comissão desenhou os estatutos e desenhou o padrão racial para ser publicado para todos, para que todos entendessem em que moldura eles deveriam criar este cavalo. Qualquer coisa fora disso não teria acesso a um registro. E naquele momento o livro foi aberto. Ou seja, machos e fêmeas que se enquadrassem naquele padrão racial, com um mínimo de pontuação ou de conceito, estariam determinados a receber a marca da associação. Houve época em que alguém perguntava: qual é a diferença entre um cavalo paulista e um cavalo mineiro? Alguns chegaram a falar: é simples, é que o cavalo paulista é registrado, o mineiro não. Agora, por que o paulista ficou diferente do cavalo machador? O galope do cavalo paulista era indispensável, que eles não abriam mão do galope. Então, eles, quando fundaram a associação deles, eles bateram o pé e firmaram que o cavalo deles tinha que ser de marcha trotada. Se você caça um dia inteiro, e volta para casa de noite, às vezes com chuva, depois de você ter corrido léguas e léguas com o seu cavalo, você, para voltar, era difícil. E chovendo, pior ainda. Exigia demais do cachorro, exigia demais do veado, exigia demais do cavalo. E os criadores daqui
apesar de também gostar de caçada do mesmo jeito, Minas é muito mais montanhosa. Então, muitas vezes, o caçador subia nos outeiros e lá de cima ele via o trabalho do cachorro dele, sabia exatamente como era o uivo do cachorro dele, e os cavalos também voltavam para casa sem estar exaustos. Então, você tem o fechamento do livro em dezembro de 1943 e um registro excepcional em abril de 1944, por comissão, no sul de Minas, em 5 fazendas: Campo Lindo, Traituba, Favacho, Lobos e Angaí. Quando eles perceberam que o valor desse cavalo mineiro era muito inferior ao valor do cavalo de São Paulo, registrado na Manga Larga, na Água Branca, eles se reuniram e falaram assim: nós temos que tomar uma posição. E aí surgiu um sentimento de mineiridade. Diz assim: pô, nós temos um rebanho grande e estamos fora desse clube, vamos criar o nosso clube. Aí eles fizeram uma reunião, teve reuniões lá dos criadores, até de muitos parentes meus avós, fizeram reunião em Caxambu, numa exposição de cavalos de Caxambu e no Hotel Glória. É como uma pedra, você joga a pedra na água, cria-se aquelas ondas. Quando aquela última onda bateu no queixo dos mineiros, eles falaram: nós estamos perdendo dinheiro. Nosso plantel vale pelo menos a metade que vale o do paulista. Nós precisamos criar alguma coisa. Vamos nos unir, criar uma associação nossa de cavalos que são a nossa preferência, ou seja, a marcha batida ou picada. Nessa reunião, então, no Hotel Glória, recebeu então o trabalho dessa comissão e estiveram presentes nessa reunião no Hotel Glória, entre outros, os seguintes criadores: Zé Braulio Junqueira de Andrade, Fazenda Campo Lindo JB, Severino Junqueira de Andrade, Fazenda Tabatinga, José de Andrade Reis Dier, da Fazenda Herdade, Antenor Ribeiro dos Reis, da Fazenda Bela Vista, lá em São Vicente de Minas, Adeodato dos Reis Meirelles, da Fazenda Angaí, avô do Carlos Roberto Ribeiro Meirelles, o Beto Meirelles, Oswaldo de Andrade Reis, da Fazenda Espírito Santo, Criatório Porto, lá em São Vicente de Minas, Pedro Junqueira Filho, Fazenda Bela Cruz, Geraldo Junqueira de Andrade, Fazenda Favacho, José Bento Junqueira de Andrade, Fazenda dos Lobos, e Antônio Josino Meirelles, Fazenda Boa Esperança, Angaí. É o pai do Beto Meirelles. E aí deu certo, se fundou a Associação do Mangalaga Marchador. Então veja que muitos dos criadores que lá estiveram, a descendência, a sucessão está presente nos dias de hoje. E foram uns 80 ou 100 criadores que assinaram a primeira ata da associação, da fundação da associação. Trouxeram a ata da reunião preliminar, aquela de Caxambu, fizeram constar esta ata na ata de 1949, e então estabeleceu-se a fundação da Associação de Criadores de Cavalo Marchador da Raça Manga Larga, cujo primeiro presidente eleito ali nessa reunião foi Moacir Rezende. Mas o grande mérito dele foi dar oficialidade aos documentos, aos estatutos, e implantar um padrão racial inicial. E nesse padrão racial, vale dizer, e no item andamento estava descrito marcha batida e marcha picada, não se admitindo marcha trotada e andadura. Ela é importante, a responsabilidade da associação é muito grande, né? A associação foi uma coisa muito benéfica para o cavalo e para nós, que somos criadores. E aí as duas associações foram distanciando. Muito orgulho, eu sinto muito bem, um orgulho tremendo
com que os meus avós fizeram, meus tios, tem muitos tios lá, tem muitos parentes, muitos primos, todos eles fizeram um bem danado para a raça. A criação de uma associação de criadores sempre é posterior à evolução da raça, e não o contrário. É importante esse conceito. E o que eu desejo é que ela continue mais 75 anos e mais 75 e por aí vai dobrando, e que ela possa trazer amizade entre os criadores. Isso é o principal. Amar o cavalo é sinal de superioridade, de raça. O horizonte do homem que caminha a pé é pequeno diante da paisagem. Só o cavalo nos dá a liberdade necessária, a altura exata e a contemplação justa e perfeita da natureza.